Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Bromatologia e Saúde Pública. Hoje vamos falar de um assunto que mistura sabor, ciência e até polêmicas: as diferenças entre a cerveja artesanal e a industrial. Isso mesmo! Além da comparação entre os dois tipos de cerveja, vamos comentar um pouquinho sobre as cervejas lights. Para começar, qual é a grande diferença entre a cerveja artesanal e a industrial? A principal diferença está na escala e no processo de produção. A cerveja industrial é feita em larga escala, com produção rápida, padronizada e com o objetivo de atingir o maior número de consumidores possível. E as artesanais? São feitas em microcervejarias com foco em qualidade sensorial, aroma, sabor, corpo. Os ingredientes são mais selecionados e o processo é mais lento, sem aditivos para acelerar a fermentação ou maturação. É por isso que a artesanal, então, é mais cara? Exatamente, o custo de produção é bem maior e o volume de produção é bem menor. E deixa eu te perguntar, tem diferença nos ingredientes? Muita! As indústrias geralmente usam adjuntos como milho, arroz, antioxidantes e estabilizantes para baratear e agilizar a produção. Já as artesanais, elas focam em malte, lúpulo e levedura de qualidade, sem tantos aditivos. E falando sobre a parte microbiológica, a cerveja é segura? Ou será que tem um risco de contaminação? Em geral, a cerveja tem um ambiente que dificulta o crescimento de muitos micro-organismos. Tem baixo pH, álcool e compostos do lúpulo com efeitos antimicrobianos, mas isso não significa que está livre de risco. Que tipo de micro-organismos que aparecem? Os mais comuns são as bactérias acidoláticas, como lactobacillus e pediococcus, além de leveduras selvagens como Brettanomyces. Tem também relatos de contaminação por estrafilococos, bacilos e até zimomonas. E é verdade também que a cerveja artesanal ela tem mais risco? Tem sim. Uma revisão publicada na revista Foods em 2022 mostrou que as artesanais têm maior vulnerabilidade porque muitas não passam por pasteurização nem filtração esterilizante. Isso aumenta o risco de contaminação, principalmente por falta de controle rigoroso de higiene nas pequenas produções. Agora, nós vamos para os contaminantes químicos. Tem coisa séria aí também, né? Tem. Um dos grandes vilões são as micotoxinas, que vêm de fungos que atacam os cereais usados na produção da cerveja. E quais são? Por exemplo, a micotoxina deoxinivalenol. Um estudo mostrou níveis de até 450 microgramas por litro em algumas cervejas africanas e até 221 microgramas por litro em cervejas artesanais brasileiras. Esses números são bastante altos, considerando que podemos encontrar desta micotoxina em pães, massas, entre outros. Uma pessoa consumindo essa cerveja mais esses alimentos poderia chegar ao limite diário seguro, sendo ele 1 micrograma por quilograma de peso corporal. Meu Deus, e os mais pesados? Sim, outro artigo mostrou presença de metais como alumínio, chumbo, cádmio e zinco em amostras de cerveja. Em algumas amostras analisadas na Etiópia, por exemplo, o nível médio de zinco foi de 1,5 microgramas por litro. O alumínio é o mais preocupante, por estar associado a riscos neurológicos como o Alzheimer. E as famosas aminas biogênicas? Outro problema. Uma análise feita com 118 amostras de cervejas artesanais na Europa apontou que 30% das amostras tinham entre 50 e 100 microgramas por litro de aminas biogênicas, principalmente tiramina, putrescina e cadaverina, que podem causar desde alergias até intoxicações alimentares. E agora, falando de análise qualitativa, você trouxe dados de um estudo feito com cervejas industrializadas, né? Sim, um estudo feito na zona da Mata Mineira analisando 21 amostras de American Lager de 7 marcas diferentes. E o que encontraram? Vamos aos principais resultados. O pH, a média foi de 4,62 dentro do padrão legal, o que é importante para inibir crescimento de micro-organismos patogênicos.
A acidez, a média foi de 0,2689% de ácido lático, também dentro dos parâmetros aceitáveis. A densidade relativa, apenas 57,14% das amostras estavam dentro do limite ideal, o restante ficou abaixo. O extrato seco, a média foi de 3,678%, quando o mínimo legal é de 5%, ou seja, todas ficaram abaixo do ideal. E a maltose, a média foi de 1,173%, o qual é o similar ao de outras pesquisas com cervejas industriais. Então, apesar de algumas variações, a maioria das amostras, elas estavam dentro dos padrões? Sim, mas chama a atenção o extrato seco baixo. O extrato seco é a quantidade de sólidos não voláteis presentes na cerveja após a evaporação da água. Esses sólidos incluem açúcares não fermentados, proteínas, polissacarídeos, minerais e outros compostos. Ele estando baixo pode afetar o sabor e a qualidade nutricional da cerveja. E pensando um pouco na comparação direta, o que dá para a gente dizer sobre os pontos fortes e fracos da cerveja artesanal e da cerveja industrial? Olha, a cerveja industrial ganha em preço, distribuição, regularidade de sabor e fiscalização pelo Ministério da Agricultura. Além disso, como vimos no estudo, ela costuma cumprir os parâmetros básicos de segurança. E a artesanal? Tem mais riqueza de sabores, mais variedade de estilos, é feita com menos aditivos, mas tem maior risco microbiológico se a produção não seguir boas práticas. E claro, o preço é mais alto. E também é muito importante também a gente lembrar que a produção artesanal, muitas vezes, ela não passa por pasteurização, o que é o aumento dos riscos da contaminação, né? Exatamente. Agora, uma dúvida que muita gente tem é por que algumas cervejas passam por pasteurização e outras não. Ótima pergunta. A pasteurização é um processo térmico usado para aumentar a segurança e a durabilidade da cerveja. Basicamente, a cerveja é aquecida a uma temperatura controlada, geralmente entre 60 e 80 graus Celsius, por alguns minutos e depois é rapidamente resfriada. E para que serve isso na prática? Serve para eliminar micro-organismos indesejados que podem causar a deteriorização, alterar o sabor ou até oferecer riscos à saúde. Bactérias como lactobacilos e pediococcus ou mesmo algumas leveduras selvagens podem sobreviver se a cerveja não for pasteurizada. Então a cerveja pasteurizada, ela dura mais tempo então na prateleira? Exatamente, a pasteurização aumenta a vida de prateleira, permitindo que a cerveja seja armazenada em temperatura ambiente por mais tempo, com menor risco de alteração no sabor ou contaminação. E por que algumas artesanais não passam por isso? Porque muitos pequenos produtores preferem manter o perfil sensorial mais fresco da cerveja, evitando o aquecimento que a pasteurização envolve. Mas com isso, elas ficam mais vulneráveis à contaminação e precisam ser armazenadas e transportadas com muito mais cuidado, geralmente resfriadas. Então, ou seja, se for tomar artesanal não pasteurizada, melhor consumir rápido e manter gelada, né? Exatamente, segurança em primeiro lugar. Agora nós vamos para a parte das curiosidades. Fale um pouco mais sobre o universo das cervejas light. Elas realmente são água com gás, como muita gente fala? Esse é um grande mito. Cerveja light não significa cerveja sem sabor. O termo light está relacionado principalmente ao baixo teor calórico e ao menor teor alcoólico. E será que tem uma diferença grande na caloria? Muita. Para comparar, cerveja light entre 90 e 110 calorias por 355 ml. A cerveja padrão, a industrial, entre 150 e 200 calorias. As artesanais, entre 150 e até 300 calorias, dependendo do estilo. As IPAs variam entre 170 e 250 calorias. As stouts e posters, entre 180 e 300 calorias. E o teor alcoólico? As cervejas light têm, em média, 3% a 4% de álcool, já as tradicionais ficam entre 4% e 6%, e as artesanais podem ir de 5% a 12% ou mais, principalmente nas IPAs duplas
ou stouts imperiais. Então, elas são uma boa opção, né? Para quem quer beber sem exagerar nas calorias. Exatamente. Além disso, os cervejeiros usam técnicas específicas e adjuntos como arroz e milho para deixar a cerveja mais leve, mas ainda com sabor. O resultado é uma bebida refrescante com corpo leve e fácil de harmonizar, especialmente com frutos do mar, saladas e carnes grelhadas. Então, ou seja, light, ela não significa que ela seja sem graça, né? Isso aí, existe técnica e muita ciência por trás de uma boa cerveja light. Então é isso, pessoal. Hoje a gente aprendeu que por trás de cada gole de cerveja tem muita ciência, qualidade, regulamentação e, claro, informação. Seja artesanal, industrial ou light, o importante é beber com moderação e sempre se informar sobre o que você está consumindo. E se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos cervejeiros. Até a próxima! Valeu, galera! Um brinde à ciência e à saúde!